cada vez mais down no high society. 11 horas, 10 minutinhos, 11h10. Bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco. A partir de agora, entra no ar o Tá na Pauta, dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste, agora é Unimed Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, e Prolar, Administração e Gestão de Condomínios, é na Prolar. Terçou, gente, terça-feira, na terça-feira todo mundo já sabe, aqui no Tá na Pauta, é dia de reunir essa dupla muito bacana, formada pelo Ivanir Gasparim, empresário, pelo Pablo Carlotto, professor, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. E hoje a pauta é livre. Bom dia, Ivanir. Bom dia, Bom dia, Pablo. Bom dia, Beverly. Bom dia, os ouvintes da Rádio São Francisco, a tua rádio. Azar. Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio. Ai, que maravilha dizer isso, né? Eu volta e meia proponho uma pauta livre, em especial nas terças-feiras, porque o Gasparim é alguém que circula muito em alguns lugares em que se formam as coisas que Caxias do Sul logo lá na frente vai acontecer, vai ver, ou seja, eventos, ações, enfim, economia que se mexe, uma notícia nova. Ele está ali num lugar privilegiado olhando isso, porque é conselheiro em instituições importantes, atua, né, como voluntário em instituições importantes, frequenta esses lugares. E o Pablo é uma pessoa que estuda, que lê muito, que se relaciona com o mundo a partir dos seus fazeres também, e tem este olhar também de uma outra perspectiva. Então, vejam, que dia privilegiado temos aqui, hein? Mas nós nunca brigamos, né? Mas ainda, depende né? de qual é o assunto, né? Ainda. Mas assim, ó, Beverly e Pablo, estando nas entidades, mas também de alguma forma sendo... Eu sou católico, né? Na minha religião, eu noto o seguinte, no nosso dia a dia, né? Principalmente nas entidades, não, mas a entidade não me procura, tal. As pessoas, eu sempre digo que quem precisa da entidade é você, não é a entidade. Ou seja, se nós reverter, e o Pablo fala muito, aquela palavra fantástica que chama pertencimento, ou seja, não é a família que precisa de você, é você que precisa de uma família para você se desenvolver, para você ser gente. E por último, não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus, sabe? Então, às vezes, o cara diz, mas eu não vou na missa, eu não vou... Cara, Deus deve estar, eu sempre brinco, né? Ele deve estar muito preocupado com você, né? Entendeu? Ele deve estar com os olhos só com você. Cara, é você que precisa de Deus, é você que precisa da tua mãe, é você que precisa da tua família, da tua entidade, da tua cidade. Então, assim, ó, se amanhã você desaparecer, você é mais um nesse mundo, tal. Então, e eu noto, né? Nós falamos em curso, tal. É você que precisa fazer aquele curso, não o curso ir até você. Então, e aí você tem dois tipos de pessoas nesse mundo, né? Aquelas pessoas que realmente vão, né? E aí eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso não tem muito segredo. Mas se você vê o comportamento das pessoas de sucesso, elas são parecidas. São pessoas que participam, independente da sua carteira no banco, entendeu? Mas são pessoas que se doam, estão disponíveis, e por incrível que pareça, né? Você precisa de alguém, é alguém que trabalha, que está ocupado, ele dá um jeito, tá? E você que trabalha também voluntário, você sabe disso, né? Então, essa provocação que eu faço para o meu mestre aqui, o Pablo, né? O mestre, né? É o seguinte, será que realmente é Deus que precisa de nós ou é eu que preciso de Deus, né? Então, essa provocação que eu deixo no ar e um pensamento também para aquelas pessoas que nesse momento também estão enlacradas dentro de casa, tá? Mas ninguém me visita. Tá, mas você visita? Mas ninguém me convida para almoçar. Mas você convida alguém? Se você convida alguém para almoçar, se você convidou 10 pessoas para o teu aniversário,
bem provável, nesse ano, você vai em 5 aniversários, porque se você convidou, fica quase que na obrigação, né? Espero que você não convide só pelo duro, né? Que não abre a boca, né, Pablo? Mas se você convidar no Natal Mão de vaca. 10 famílias Mão ou de 10 vaca. familiares, automaticamente, sabe? Então, aquele que mais reclama é aquele que, às vezes, é convidado e não vai. E nunca abre a sua casa ou o seu coração para receber pessoas. Então, esse pertencimento, e quanto mais a idade passa, né, nós falamos esse dia, né? Você imagina você viver 100 anos, 120, eu quero viver 120, mas bem provável, no meu aniversário de 110 anos, a maioria do pessoal que estudou comigo não vai estar presente, velho. Então, é triste, né? Então, eu vou ter que abrir novas portas para trazer gente diferente, porque senão eu vou ser só convidado para enterro, né? É E, verdade. de repente, para alguma coisa mais. Então, essa provocação, eu preciso de Deus e não Deus que precisa de mim. O que o Gasparim traz, eu achei muito pertinente. Tá ficando bom pauteiro, hein, Gasparim? Vai roubar meu gostei, lugar o aqui. cara tá pegando. Pegou o gosto pela coisa, né? Mas o que tu propões me faz pensar que tem alguns fenômenos contemporâneos que eles colam nessa percepção que tu trazes, né? Um deles é, por exemplo, já alguns estudos que mostram que o sagrado na pós-modernidade, ele mudou de lugar, né? A gente dizia que o santo grau, o sagrado, estava no coletivo. A gente, por exemplo, entre aspas, matava e morria pela nação, entre aspas, matava e morria pela nossa família toda, né? E foi um estudo francês, não me recordo o nome do autor agora, já há alguns pares de anos, nos últimos 20 anos, mais ou menos, que já cunhou, né, um estudo dizendo que o sagrado hoje está no indivíduo, né? Então, nós vivemos uma era de individualidade. Nosso centro está no nosso próprio umbigo. Nós somos o centro do mundo. E sendo assim, meio que coletivo, meio que global, todas as pessoas se acham melhores do que de verdade são. Vou repetir. Todas as pessoas se acham melhores do que realmente são. Então, a nossa humildade, ela não que as pessoas não sejam humildes, mas ela entrou em xeque. Por quê? Porque eu tenho que não só parecer ser, mas eu tenho que me sentir que pareço que sou. É profundo isso, né? Profundo. É profundo, mas é atual. E é uma evolução, porque traz junto nuances de outras questões também, né? Então, do individualismo, vai para o narcisismo, do narcisismo já puxa os 3 elementos da divindade que falávamos já em outros programas, né? Eu me sinto absoluto, eu tenho que estar em todos os lugares e tal. Então, são elementos E aí a hierarquia acaba. Isso. A hierarquia acaba. Mas, por outro lado, Bebe, você faz com que porque você é humano, e porque você necessita da relação com o outro, em alguns momentos se perceber sozinho. Em vez de fazer do individualismo, fazer uma experiência de solitude, faz uma experiência de solidão, de exclusão, que foi uma autoexclusão, porque foi um processo que você foi alimentando de um jeito, de outro, e chegou lá. Então, a pauta sugerida por nobre colega muito boa, aliás. É muito boa e renderia muitos papos com vinho, vinho e com suco. Nossa. Sabe? Então, eu acho assim interessante por quê? Porque hoje é necessário o ser humano se desconstruir dentro daquela construção que a gente estava fazendo, de que eu sou empoderado, eu sou poderoso, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou, sabe... Eu posso tudo. Eu posso tudo, eu vou lá, se eu tenho dinheiro, então eu grito que eu tenho poder, e assim por diante, certo? Então, de repente, a vida, o mundo, a história está dizendo lá, calma lá. Certo? Tem até um elemento que diz assim, ó, muito antes do homem foi feito tudo que está à sua volta, certo? Ou seja, daquilo que tu falavas, Gasparim, assim, de que eu acho que o mundo foi feito para mim. Tem muitas pessoas que partem dessa ideia. O mundo me deve. Certo? O mundo me deve. A família foi feito para me criar estrutura, para me deixar herança, para não sei o quê e tal. A empresa tem que me encher de regalias, de favores. A sociedade tem que fazer programas, não sei o quê, propor cinema, propor teatro, só do meu gosto.
Como que Caxias do Sul não traz artistas do meu gosto? Como que não tem um espaço social só para o meu gosto? E a gente vai ampliando isso e vai para uma esfera, um bocado de coisa. O que vai acontecendo, ao meu olhar, Gasparim? As pessoas vão se tornando insatisfeitas no evento que vão, porque queriam que o evento... arrogante. Ousou ir no evento, mas depois nas redes sociais só fala mal, pontua todos os aspectos negativos, certo? Numa publicação qualquer, seja de quem for, de celebridade ou não, de influencer ou não, ou até mesmo do vizinho, vai lá justamente para pontuar o aspecto negativo, vai lá fazer aquela brincadeirinha só em busca da lacração, e hoje creio eu de que lacração já virou um elemento patológico na nossa sociedade, porque há pessoas humilhando parentes, amigos, pais, até a esposa ou o esposo em busca de views, certo? Então, eu concordo contigo, Gasparim e Beverly, de que nós hoje, o ser humano tem que se desconstruir e se perceber de que não somos nada sozinhos. Tudo que nós fizermos ao acordar, até mesmo ao dormir, tem uma colaboração infinita de outras pessoas, que você jamais vai saber o nome de quem inventou a lâmpada, de quem inventou o computador, de quem inventou tudo aquilo que tu tem no teu próprio celular, já que a gente, o celular está na mão durante 24 horas por dia. Então, há que se repensar isso, sob pena de nós termos cada vez mais pessoas azedas, pessoas reclamonas, pessoas sisudas, pessoas que você não consegue sequer lançar um olhar na rua que a pessoa diz, o que houve? Por que tu olhou para mim? Porque, de repente... Quero tirar satisfação. Exato. Agora há pouco estava vindo aqui para a rádio e tinha um senhor ali na rua gritando. E eu vi que era uma relação entre duas pessoas que estavam distantes, mas gritando, porque tem o trânsito também e tal. E eu fiquei observando a reação das pessoas em volta, inclusive a minha reação. Porque como ninguém dava retorno para aquele senhor, eu pensei, é um louco. Aí tinha um casal logo na minha frente e disseram assim, não é conosco, não é conosco. Mas aí se percebeu que era um jovem que estava mais à frente lá, que tinha esquecido alguma coisa numa determinada loja, daí suponho eu, alguém da loja ou alguém que estava na loja, gritando para que ele fosse pegar o material. Mas veja bem, o mundo é das inter-relações, não é só das relações. Porque quando a gente diz que o mundo é das relações, a relação com o meu amigo, a relação com a minha namorada, a relação com a minha esposa, a relação... Não, é inter-relações e isso se expande para todas as dimensões. E não só com a pessoa que está lá do outro lado do planeta e que você está preocupado porque ele vai passar agora por alguma questão humana, mas também porque eles estão à nossa volta. Concluo a minha primeira fala dizendo o seguinte, essa questão do pertencimento hoje é extremamente explorada, principalmente nas redes sociais e nos aplicativos. Por quê? Porque eu preciso pertencer a um grupo. E hoje a maioria das pessoas, tentando satisfazer essa necessidade humana de pertencimento, tem se colocado em condições, em aplicativos e até mesmo em sites e redes sociais, que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, era de deixar qualquer pessoa de 1001 cor, rubra, entende? Vou dar um exemplo e me perdoem os ouvintes. Quem hoje está nas redes sociais nas últimas 2 semanas tem percebido de que hoje a maioria dos videozinhos, aqueles apelativos que aparecem à nossa frente, é um homem, um rapaz, balançando os Países Baixos. Agora... Inclusive no futebol. Alguém viu a barreira de um dos times que supostamente se levantava a ideia de que quase todo o time estava sem cueca para fazer aquela cena? Isso é algo a ser repensado, porque isso tudo, Beber, leva para as pessoas dizer, não, isso é bom, então agora eu vou participar disso, agora eu vou comentar isso, agora, sabe? E as pessoas começam a trocar figurinhas quanto a isso, certo? Então, eu dei um recorte aqui. Imaginem tantos outros que tem por ali. Um deles que bate bem na questão do comércio, que eu tenho monitorado um pouco as redes sociais, e aí eclodiu com aquela questão do Carrefour, da carne do Carrefour e tal, tudo, foi que fazem 2 semanas que as redes sociais brasileiras, e tem, como é que perfil, né, Bever, no Face?
perfil e mais perfil falando sobre carne. A carne. E, curiosamente, estoura a questão do Carrefour. Não te parece uma coisa estranha? Certo? E aí as pessoas comentando sobre a carne, aderiram depois ao movimento do boicote, porque aí há uma evolução do pertencimento, certo? Então, hoje eu me preocupo muito esses movimentos, Gasparim, por quê? Porque depois isso tudo eclode, sabe aonde? Na vida do cotidiano, lá dentro da loja, lá dentro da sala de aula, lá nos relacionamentos na família, e assim vai indo. Agora, esse assunto, por que eu levanto, né? Eu vejo também como professor, mas tem muita gente, por exemplo, que às vezes não faz uma formatura, como é que faço, oficial. Sim. Ou um casamento também, se fala muito hoje, eu quero casar só eu e minha esposa, tal, em lugar ermo, tal. Mas por quê? Eu já ouvi, tá, de muitas pessoas, eu estou na universidade e tal, mas eu não devo, não tenho dívida com ninguém, porque foi pelo meu esforço. Talvez seja a maior besteira que alguém pode falar, desculpa a palavra, tá, Bebe? Mas assim, porque na realidade você não chegou aos 20, 25 anos sozinho, né? O homem, né, é o único animal praticamente que depende da mãe ou do pai ou de alguém até os 5, 10, ou 15, até 20 anos, né? Então, ou a vida toda. Ou a vida toda, né? Então, assim, isso que eu falo, talvez a gente não olha para trás, mesmo que tenha uma vida difícil, tá? Muitas pessoas passaram por isso. Lembrar que se tua mãe não te deu um lápis é porque realmente não tinha condições de te dar um lápis. Mas se alguém te deu um lápis, deixou de fazer outra coisa para te dar aquele lápis. E muitas pessoas, né, deixaram talvez de comer um alimento melhor para dar para você, que era menor, ou que era para criança. Então, esse agradecimento, esse pertencimento, esse agradecimento, e esse agradecimento que a gente faz, às vezes, para as pessoas que nos ajudaram até aqui, é nesses rituais, né? Rituais que eu falo, começa por um aniversário, casamento, formatura, tal. Por que eu falo isso, tá? Eu participei de muitas formaturas, principalmente no púlpito, tá? Aí você olha as pessoas de frente. Normalmente a pessoa mais jovem não vai em formatura, vai na festa depois, né? E na formatura vai as pessoas mais da família e as pessoas mais de idade. Dificilmente o vô e a avó não vão se estiverem vivas. Elas vão. E normalmente tu vê essas pessoas chorando lá na frente. Eu queria ser uma mosca, né, e tentar ouvir por que aquela pessoa está chorando. Bem provável é alguns fatos do passado, isso me emociona um pouco, tá? É um cinema que passa na mente. Então, ver aquela pessoa, né? E às vezes, olha, isso que eu vou falar agora, como foi duro, principalmente para a minha geração e para a geração nova também. Os pais tiveram que fazer algumas escolhas. Ou seja, de 5 filhos, tá, Beverly? Ela escolheu 1 ou 2 para estudar. A mãe teve que escolher, olha, você vai estudar para padre, você vai estudar para administração e, olha, vocês vão ter que ajudar o pai em casa para produzir alimento. Essas escolhas levam a vida toda e é normal, e ainda hoje, né? Alguém, principalmente pessoas que não têm recursos infindáveis, né? Automaticamente você faz escolhas. E eu estava na Universidade de Caxias do Sul quando deu a crise em Caxias do Sul, em 2010, 2013. Eu lembro que praticamente quase 20 alunos de medicinas que passaram não conseguiram se inscrever por causa que os pais perderam o emprego. Você imagina, essa carga você vai levar para toda a vida, ou seja, o teu filho passou, você tinha condições, mas deu um problema, pode ter sido um acidente, mas naquele momento Sim. Foi uma crise que eu acompanhei. Então você fez escolha, você não tinha o que fazer, talvez muitos inclusive venderam a casa para dar o estudo para o filho. E às vezes para depois, né, a ingratidão, e aí nós falamos das pessoas mais velhas, né, de repente esse filho formar doutor em qualquer área, não é só medicina, mas ser um doutor na vida, né, e às vezes não olhar para trás, né, que quantas vezes que o pai ou o avô deixaram de comer, talvez, ou tomar um refrigerante para passar para os filhos. Então, esse assunto hoje, né, é pertencimento. Novamente, lembrando, né, que não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Se você inverter isso, eu tenho certeza que você vai ficar mais feliz.
Eu vou pedir licença para vocês, são 11h29, virando 11h30. A gente vai dar uma paradinha, certo? Faz o intervalo, os ouvintes já começam a participar aqui também. É um assunto muito profundo, merece que a gente dialogue mais sobre ele. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, todo mundo convidado para vir participar pelo 99953-0616, intervalo. Na sequência, estamos de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h30. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 24 graus. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta terça, dia 26. Paleta bovina com osso pedaço, R$ 22,90 o quilo no Super Apollo. Salsicha hot dog perdigão a granel, R$ 7,99 o quilo no Super Apollo. Pão de forma GS Padarias 400 gramas, R$ 2,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Dia 11 de dezembro, quarta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, a Praça Dante Alighieri será palco da tradicional Benção de Natal dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes. Um convite especial para você vivenciar a fé, paz, renovação, celebrando a esperança e a união que tornam o Natal tão especial. Aproveite e contribua com alimentos não perecíveis para os projetos sociais. Benção de Natal dos Freis Capuchinhos e Sacerdotes, dia 11 de dezembro, na Praça Dante. Participe. Realização Tua Rádio São Francisco, Diocese de Caxias e Freis Capuchinhos. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo e Ervanária Central. Apoio Prefeitura de Caxias do Sul, Samai e Editora São Miguel. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 34 minutos, o programa Tá na Pauta está de volta. Ivanir Gasparim, empresário, Pablo Carlotto, professor, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e você, batendo aquele papo aqui gostoso sobre não são as instituições, não são os lugares que precisam de você, ao contrário. Então, por que esse fenômeno atual acontece, né? De a gente se sentir melhor, parece que alguém tem que bater na nossa porta e vir nos buscar em casa. Olha, a gente gostaria muito que você fosse presidente da associação. Você nunca participou, já começa presidente, né? A gente gostaria muito que você viesse trabalhar na minha empresa já como diretor executivo, né? É isso. E engraçado, a gente tá fazendo trocadilhos, caricaturas sobre essas expressões, mas elas não estão muito fora da realidade. A gente ouve as pessoas dizendo que elas merecem mais, que elas querem mais. Hoje eu vou me dar um presentinho. Ok, é bacana de vez em quando a gente se dá um presente, mas a gente não precisa ganhar presente, se dá presente todo dia, né, Pablo Gasparim? Há sim um fenômeno atual, contemporâneo, do qual parece que o mundo está sempre devendo para nós. As coisas nos devem, né? A gente precisa ser pago para isso. É impressionante onde é que foi o valor do servir, né? O valor de viver e estar feliz apenas por existir. Ser feliz porque existo, parece que é uma coisa fora da caixa, né? Mas não é. Deveria ser normal isso. Esses dias eu vou contar rapidamente para vocês, porque vem bem a calhar com o tema, né? Estava conversando com pessoas conhecidas das minhas relações, e era sobre um direito que essas pessoas achavam que tinha. Só que era tão absurdo que você fica até sem palavras para dizer assim, o que você vai dizer para uma coisa que é tão fora? O fato era mais ou menos o seguinte: eu tenho um parente distante que faleceu, não é exatamente, estou dando um exemplo, um parente distante que faleceu, que eu não cuidei, que eu não tinha vínculo, que eu só usei, a pessoa me fez um monte de coisa, eu não fiz nada por ela, a pessoa me fez um monte de coisa, eu não fiz nada por ela, no dia que a pessoa falece, morre, eu sequer fui carregar o caixão, e agora estou cobrando, como quando é que vai sair a herança, porque eu tenho direito, já fui verificar, que não deixou testamento. Então, várias regras da lei. E eu sei quais são as regras da lei. É tanto por cento para cada um. Como assim? Como assim? E quero logo, e quero para ontem. Vamos lá, vamos se agilizar. Mais ou menos assim o mundo tá. Eu vejo que uma coisa assim, é um desafio muito grande, sabe por quê, Beve Gasparim? Porque muitas dessas questões eram do campo do pensamento. As pessoas pensavam sobre isso. Agora, as pessoas foram bem mais além. Elas estão agindo a partir dessas ideias. E se sentem legítimas, isso, né? Então, e com uma imposição muito grande, cobrando isso. Então, enquanto eu pensava que o mundo era meu, enquanto eu sentia, o mundo é meu, mas agora eu estou agindo, cobrando de que o mundo de fato seja meu, tudo que está à volta tem que estar a meu serviço, no meu horário, no horário que eu quero, quando eu quero, como eu quero e assim por diante. Como não tem uma lixeira na frente da minha casa? Exato. Como não tem estacionamento parado ali, pronto, onde eu quiser estacionar? Sim. E aí, o que acontece? Vem aquela questão de primeiro um desconforto, até chegar a um vazio muito grande que as pessoas começam, então, a reagir a isso com agressão. Certo? Agressão nas palavras, agressão nos gestos, agressão até chegar ao ponto físico. Olha o estado que estamos hoje no mundo, no sentido de guerras e de uma série de conflitos. É um momento de tensão. É um momento de tensão que requer a gente parar e pensar e refletir. Como eu estou interagindo com esse mundo? Certo? Porque havendo guerra ou paz, ainda depende da tua postura. Certo? Qual é a minha postura no mundo hoje? Eu me envolvo com voluntariado? Eu estou envolvido com algum tipo de ativismo? Algum tipo de militância? Eu já percebi dimensões da minha existência que, de fato, é minha missão como pessoa? Tem muitas pessoas hoje, indivíduos, que estão já avançados em idade e não experimentaram, Beve, ainda os sabores e as delícias de fazer algo em que você se entrega totalmente. Hoje nós tivemos aí a perda de um grande escritor da nossa região, eu diria do Brasil, se não do mundo, porque um dos filmes dele chegou a ser indicado ao Oscar, e que é um exemplo de pessoa que se dedicou, que se entregou no aspecto cultural, no aspecto da literatura, e
E com certeza, aos 86 anos, ele faleceu pleno de alguma forma por ter colocado seus dons e talentos a serviço dos outros, certo? Coloco o Pozenato como um exemplo nesse sentido, né? Nessa dimensão. E eu vejo hoje, Beverly, tantos jovens e tantas pessoas com potencial muito grande, porque hoje o mundo é das oportunidades e hoje se tem, né, Gasparim, muito mais possibilidades do que 20, 30 anos atrás, no sentido da comunicação, no sentido do deslocar-se e tantas outras questões, e a gente está vendo que as pessoas estão, de alguma forma, aniquilando, minimizando ou justificando de alguma forma por que não se doam, por que não se entregam, por que não fazem com qualidade. Esses dias estava conversando com duas amigas e refletindo justamente sobre esse aspecto. Houve um tempo em que as pessoas se autoexigiam em fazer um bom serviço, fazer um bom trabalho, executar uma boa tarefa. Hoje, eu vou lá e faço de qualquer jeito, eu fiz. Certo? Até a semana passada eu estava conversando sobre a questão de instalação de fios da rede de internet. Se tu olha nos prédios, Beverly, nas fachadas dos prédios, hoje a impressão que se tem, estou fazendo um recorte, tá? Poderia estar falando de outras coisas, parece que as pessoas foram lá e jogaram os fios de qualquer jeito. Certo? Por quê? Porque tinha uma demanda, porque tinha outros para fazer e tal, tudo. Mas vamos seguir alguns cuidados maiores. Dedicação, empenho, a busca por fazer com excelência. A gente precisa, gente. Por mais que o mundo hoje tenha inteligência artificial, porque estamos endeusando a inteligência artificial, GPT daqui e não sei o que e tal, há um endeusamento tão grande que vai ser imensa frustração logo depois. Quando descobrimos que era apenas mais uma das técnicas, apenas mais um instrumento para que nós pudéssemos exercitar os nossos dons e talentos. Não vai substituir o humano, até porque a inteligência artificial está sendo treinada pelos humanos e, na sua maioria, os treinadores não estão ganhando nada. Mas eu acho que, Pablo, o que a Beverly acabou de falar também é que tem pessoas que querem colher sem ter plantado. Com certeza. Entendeu? Então, na verdade, a vida, sempre eu falo aqui também o débito e o crédito, né? Se você tem mais débito que crédito, você não vai colher. Então, você precisa lembrar que para colher, alguém plantou ou você plantou. E uma coisa assim, aqui você falou também, que aflora muito esse direito, né? Eu falo muito direito, né? Na época eleitoral, chega a ser ridículo. Alguns candidatos que se colocam à disposição da comunidade, mas às vezes alguns da comunidade também são coisas assim tão ridículas que realmente, se você falar a verdade, você não se elege nem para representar ninguém, porque e aí é o baixo nível, né? Ou seja, exigir, por exemplo, uma parada de ônibus na minha frente, assim, é inviável. Eu falo, é economicamente inviável. É a mesma coisa você dizer, mas eu quero um médico 24 horas por dia, 7 dias por semana aqui. Eu falo muito empresarialmente. Eu vou abrir meu restaurante às 7 da manhã e fechar à meia-noite. Ele não funciona economicamente. Então, não é só pensar do lado... que eu falei, está se discutindo hoje 6 por 1, sabe? Tem que se discutir porque é bom de um lado para o consumidor, mas ao mesmo tempo você destrói o lado produtivo, porque você não consegue entregar a fruta. Para mim, ter aberto 7 dias por semana, aquela pessoa que trabalha lá no interior também vai ter que ir lá trazer a fruta 7 dias por semana. Mas eu falo também que quando eu falo assim que é Deus que precisa não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. No meu dia a dia, aí você começa com uma festa de igreja, né, da comunidade que a gente fala. Eu sempre digo, né, depois de ter passado de servir, derrubar sopa, de ajudar na churrascaria para servir as pessoas no domingo de festa, a coisa mais barata que tem nessas festas aí é você comprar o ingresso. Deu para entender? Ou seja, é 50, você não interessa. Mas pensa que você tem um exército de voluntários, né, servindo. Um exército de voluntários da nossa região fazendo anholine toda semana lá, né, de noite lá, as senhoras, né. E o anholine, tudo bem, agora já tem até máquina de fazer anholine. Depois que inventaram a máquina de descascar milho, mudou, debulhar milho, acabou o mundo, né. Mas agora, até para fazer anholine. Minhas bases acabaram.
Não tem mais anholine com a saliva da nona? Tem poucos agora, tá? E assim, dava um gostinho bom, né? Mas um assunto assim, ó, nos últimos anos, né, e no último mês, se fala muito que está faltando profissional no mercado. Concorda comigo? Sim. Profissional. Pessoal, quem fez Caxias do Sul, quem fez as maiores empresas de Caxias do Sul, qual é o profissionalismo que sabiam esses colonos que vieram do interior? Eles não sabiam comer com garfo. Por que eu falo isso? Mas tinham vontade. Dedicação. Quando eu falo de não saber comer com garfo, é verdadeiro, porque eu mesmo, quando estudei, fiz um estágio, lembra da gasola, para as regiões mais pobres, se vendia 10 colheres para 2 garfos. E no interior se tinha colher de madeira, mas não tinha coisa. Por isso se perguntava, se você sabia comer com garfo e faca, você já era uma pessoa estudada. Mas fizeram, o que eles tinham era vontade, voia. Bourdieu que diria isso, né? Deu para entender? Ou seja, então, pessoal, não é a empresa que precisa de você, é você que precisa de uma empresa, é você que, entendeu? Então, baixa um pouco a tal da bolinha que eu falo o seguinte, mas eu tenho dinheiro não compra tudo. Adianta ter dinheiro, quero saber quem é que vai te cuidar nos últimos dias da tua vida. O dinheiro não compra tudo. Tem uma coisa interessante. Então, assim, nós temos que ir devagar com as pedras, sabe? Porque, assim, só para terminar, no comércio, o maior prazer que tem, às vezes, eu não compro mais lá. As pessoas querem para ontem, entendeu? Verdade. Pessoal, assim, existe um tempo para tudo, para plantar, tratar e colher. Tem 2 situações que eu preciso mencionar que o Gasparim trouxe aqui. Uma é contar um case que eu mesma vi no domingo passado. Estava num restaurante bem concorrido para buscar comida. É evidente que aquele restaurante bem concorrido, ele não quer mais vender para quem está ali. Criou um mecanismo, porque dá muito trabalho, fila, gestar aquela fila toda. É muito melhor ter os aplicativos. Então, o restaurante ampliou o serviço de gestão dos aplicativos, vende pelo aplicativo, vende pela internet, facilita para eles fazem uma gestão melhor. E agora o gerenciamento, né? Só que as pessoas continuam indo lá porque é tradicional, né? Enfim, ok, né? O papo na fila. Isso. É um momento social aquela Exato. fila. Não, ok. Da minha parte, tudo ok, né? Já sabe que vai esperar, já sabe que vai ter que ficar, já sabe. É engraçado que a gente já sabe, mas a gente vai como se não soubesse. A gente sabe, mas a gente vai como se não soubesse. Aí fica batendo os pés, irritado, nervoso, querendo achar que quem é prioridade não devia ser, que tinha que ter... Querendo fazer a gestão lá, né? Que agora chamou 2 prioridades, tem que chamar um que não é, tá errado, chamou muito não sei o que lá. Todo mundo acha ruim. E o mais interessante é que uma dessas pessoas que estavam bem próximas, na verdade era eu, depois dessa pessoa, né? Entramos lá, depois de muito tempo, né? E essa pessoa potencializando. Eu fiquei meia hora, ela dizia que era 40. Eu fiquei 20 minutos, ela dizia que era 1h30. Né? Porque ela estava potencializando, achando que isso estava impactando quem está te atendendo. Não impacta, né? E aí, a coisa mais interessante foi que essa pessoa desovou lá toda a sua raiva na hora de comprar o produto. Na hora de comprar o produto que tinha alguém que a escutasse, ou seja, um lugar de fala, ela desovou. Daí ela começou a dizer que não sei o que nunca mais ia lá. Eu aposto com vocês que esse é outro fenômeno. A pessoa diz que nunca mais vai e é a primeira pessoa no final de semana que vem que vai estar abrindo a fila lá para reclamar. É isso. O que eu quero trazer é que junto com o achar que tem direito, junto com se sentir mais importante do que de verdade é, uma certa arrogância embutida, existe um desejo de reclamar pelo simples fato de ficar reclamando. É muito atual, é muito contemporâneo também. E a outra situação que eu queria trazer aqui nessa conversa, existe também, junto com esses elementos que falamos aqui, um elemento que também cola com a nossa época, que é o elemento preguiça. Não sei se vocês já perceberam como há pessoas com uma preguiça. Todo mundo tem preguiça, eu sou uma preguiçosa com o Tomás, não tenho vergonha de dizer, mas fora essa preguiça que a gente está dizendo que ela é tradicional, preguiça de sair quando não está com vontade, preguiça. Tem pessoas que são preguiçosas para tudo, até para as coisas que elas precisam fazer. Não tem outra pessoa para fazer, é você quem tem que fazer. A pessoa, não vou, vai protelando, vai postergando. Uma preguiça como se fosse uma preguiça de viver, que também é extremamente atual, junto com esses fenômenos todos que estamos falando. Assim, a Beverly abriu o programa dizendo que eu tenho visão mais para o futuro, tal. Pessoal,
queiramos ou não, dia 24 de dezembro vai dar fila no supermercado. No dia final do ano vai dar fila na Rota do Sol. Então, às vezes, 5 minutos de diferença na nossa vida. É um profeta esse Gasparini, né? É um profeta. Não precisa estar gastando dinheiro em casa. Eu vou começar a jogar cartas aqui na mesa. Aqui, ó. É o povo Pou da Rota do Sol. No dia 25 vai dar fila nos restaurantes. Ou seja... Tu me fez lembrar uma coisa que eu tenho que falar. Há 2 semanas atrás, tinha uma capital de estado do Brasil festejando, assim, porque foi escolhido e tem sido, né, um dos grandes destinos do Brasil e do turismo internacional, que é a cidade de João Pessoa. E aí o que aconteceu? 2 semanas se passaram, agora as redes sociais de lá é todo mundo reclamando. Eu não consigo sair do meu trabalho e ir para casa, porque agora só tem trânsito e tá todo mundo na rua. Olha, e aí tem os vídeos mostrando como é que eu vou chegar. A minha casa é lá, ó, estão vendo. Eu vou levar 3 horas para chegar até lá, sabe? Mas justamente isso. Uma hora você comemora, outra hora você sofre né, as consequências daquilo. Mas eu gostaria de tentar, acho que estamos quase no final do programa, sobre a questão seguinte. Quando tu falavas ali em formatura, Gasparini, eu tenho notado também de que isso também é em velórios, certo? As pessoas não vão mais, os velórios estão mais curtos, tudo que é um lugar de encontro, eu acho uma dimensão fabulosa do velório, é você como familiar que está ali, né, fazendo todo o processo de um ente querido despedida, e você perceber o quão o teu familiar era querido, porque aparecem pessoas das mais diferentes idades, que eram amigos, que se estudaram junto no mesmo colégio, que trabalharam na mesma empresa e assim por diante, que é um elemento social que a gente... Não estou dizendo que tem que voltar, certo? Eu estou dizendo que a gente tem que perceber de que se antes éramos beneficiados por isso, por esse ritual, hoje, o que nos traz benefícios? O que nos redimensiona dentro da questão social? Desde um ritual de enfrentar uma fila para buscar o alimento, né, num domingo, ou enfim, num feriado, até outras tantas questões que você trabalhava, o que falávamos antes, sobre a questão do pertencimento. Mas eu gostaria de colocar um outro elemento, que é a questão assim, ó, que nós falávamos lá do início. Mentalidade, a nossa mentalidade hoje tem que ser redimensionada. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a conceber um mundo que está desfocado da realidade. Procure elementos, alimente a tua cosmovisão com elementos focados na realidade. Hoje tem um monte de gente seguindo videozinhos, influencer e no YouTube da vida, coisas assim de cidades no centro da Terra, planeta imenso que vai passar de novo pelo nosso planeta. Uma série de histórias assim, que você diz assim, meu Deus do céu, como é que você vai pautar a tua vida, Beverly, com elementos como esse? Qual é o psicólogo, qual é o psiquiatra que vai dar conta das nossas escolhas hoje de tantas coisas desfocadas da realidade, certo? E vai desde o universo da religião, sobre teorias de conspiração com papas, com padres, com pastores, etc e tal, até a questão de espiritualidades, de ETs que chegaram, ETs que vão sair e tal, fim do mundo que vai acontecer, dia 22 de dezembro. Agora a nova data do fim do mundo é 22 de dezembro, certo? Por quê? Porque alguém viu lá um vídeo e o vídeo foi criado pela inteligência artificial. Devia estar escrito na frente do vídeo. É uma ideia criada pela inteligência artificial através de comandos que uma pessoa já doente socialmente colocou na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é um instrumento. Não venham me dizer de que é a salvação da humanidade ou do planeta, porque não é, certo? Agora, assim, ó, é um pouco pesado falar agora, tá, Beverly? Mas assim, ó, quando você vê alguém, influencer, que chama, que tem 10 milhões de seguidores, quando você vê cantores, como aconteceu esse dia aqui na Argentina, de um guri novo, bonito, que teria todo mundo aos seus pés, milhões de seguidores, e ao mesmo tempo ele tira a sua vida, a sua existência, eu acho que nós temos que aprender com isso, né? Ou seja, mesmo você tendo 10 milhões de seguidores, quer dizer, quem não gostaria de estar no lugar dessas pessoas? Quem não gostaria de ter milhares de pessoas na frente do seu hotel gritando o seu nome? E ao mesmo tempo o vazio que essas pessoas têm.
Agora, assim, ó, estudando um pouco também de vendas, né? A gente lembra que para toda ação tem uma ação contrária. Eu lembro que uma vez alguém fez uma propaganda de chinelo, né, de dedo, madeira diferente, e mostrou o cara deitado na praia e tal, e fizeram contra-ataque com a concorrência, mostrando que ficando deitado você acaba ganhando peso, tal. Foi o maior case no Brasil, né? Mas assim, ó, a nossa região também, o cara gasta 1 milhão num caminhonetão e reclama que gasta muito óleo, muita gasolina. Ah, mas eu tenho um chuveiro lá em casa fantástico, ducha a gás, tal. Mas, meu Deus do céu, mas a conta do gás é muita. Para toda ação tem uma reação ao contrário, entendeu? Então, a gente tem que entender que se eu comprar um caminhonetão, ele não vai ser economizão, ele vai gastar, ele vai ter coisa. Se eu tiver uma casa muito grandona, eu vou ter um custo nela, entendeu? Então, mas meu Deus do céu, mas quanto é a luz gasta? Mas meu Deus do céu, mas são coisas assim, tudo bem, você quer conversar comigo, nós vamos conversar, né? Mas você falou há pouco, né? Tem muita gente que reclama, tá? Principalmente na atendente, porque a gente tem esse problema gravíssimo, tá? Eu tô pagando, eu tenho direito. Isso que dói de vez em quando, e isso machuca muito. Eu lembro, né? Que você fazer uma compra de 2 ou 3 mil reais num supermercado e passar no caixa e ter 2 crianças praticamente atendendo, você talvez esteja gastando naquele momento 3 vezes o salário daquela pessoa. Quem está humilhando, às vezes, não é o atendente que está humilhando você, é você que humilha pelas suas atitudes. Então, quando você vai comprar uma comida no domingo, né, Beverly, aquela compra para aquele atendente, às vezes é o salário dele que você praticamente comprou e talvez vai botar fora metade. Então, vamos ser um pouquinho mais humilde, né? Você está pagando, mas não tem todos os direitos do mundo, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Gastem esse descarrego que eu falo com os amigos, converse com os amigos, tal. Vá pescar, como diria o outro, né? Tá nervoso? Vá pescar. Mas assim, ou vá numa psicóloga, né? Que você está precisando. A psicóloga também, você vai 10 sessões, tá? Mas a solução, não, a senhora não tem a solução para mim? Não, a solução está em você. Né? Então, assim, agora... pensar também, Beverly, né, que muitos acidentes, né, você falou há pouco que você tem dinheiro e tal, eu diria que a pessoa com essa mentalidade, com um carro na mão, eu diria que é o maior perigo que nós temos, tá? Então, assim, ó, vamos ter um pouquinho de cuidado, mas eu volto a dizer... É uma arma engatilhada. É uma arma engatilhada. E outra, você estraga a sua família e famílias que não tem nada a ver com você. Mas, novamente, quem precisa... Não é o mundo que precisa de você, é você que precisa do mundo. Então, faça um pouquinho melhor e vai melhorar. Você imagina essa pessoa que ficou na fila, reclamou, a comida vai ficar mal, cara. Diz bom dia, boa tarde, obrigado, porque naquele momento, quando tua família acordou, talvez estejam dormindo em casa. Vamos pensar assim, você ficou na fila, você comprou a comida pronta. Aquela pessoa, para ter a comida pronta, acordou às 6 da manhã no domingo, tá, Beverly? E você acordou ao meio-dia e alguém está à disposição tua para te servir. Agradece, dá um beijo no coração dessa pessoa. Para fechar, Paulo. Para encerrar, eu só gostaria de fazer, não sei como é que eu vou colocar, mas bem rapidinho ali, porque fecha com o que o Gasparim colocou, Beverly. Houve o tempo dos deuses, seguido do tempo dos sacerdotes, tempo dos filósofos, em seguida o cientista. Tudo que valia era o que o cientista dizia. Passamos recentemente, sobre isso temos que chamar de especialistas. O especialista daqui, o especialista de lá e tal. Houve qualquer problema, no dia seguinte os programas se enchiam de especialistas. E agora nós estamos com os influencers, certo? A pergunta que eu deixo para cada um que está nos ouvindo, e me faça essa pergunta também. Quem desse elenco todo pauta a tua vida? Quem de fato norteia as tuas escolhas, as tuas reflexões? Quem suaviza as tuas angústias? É o cientista? É o sacerdote? É o filósofo? É o influencer? Você vai se deixar por um influencer? Ok. Deixou aqui na nuvem, né? Palavrinha moderna, na nuvem. Gasparim, Pablo, muito obrigada pela presença de vocês, hein? Eu agradeço. Semana que vem acho que eu vou encomendar a pauta pro Gasparim. Isso, gostei. Gostei também. É o pauteiro do programa. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível no Facebook